Olá, boa noite. Então, aqui na minha região, Brasília, o psicodrama ficou conhecido na década de 70, quando desembarcou o psicodramatista Jaime Rojas Bermudez. Ele veio da Argentina e fez uma vivência para os alunos, professores e público em geral lá na Universidade de Brasília. Foi um evento assim muito bacana e inspirou pessoas a fundarem as instituições de desenvolvimento e de formação de psicodramatista aqui na região. Então, ainda na década de 70, foram fundadas duas instituições formadoras, com destaque para duas pessoas, uma chamada Maria Rita Seixas. Maria Rita introduziu, sistematizou o curso de formação de psicodramatista e ainda ela é uma das pessoas que assinou a ata de fundação da FEBRAP. A outra pessoa relevante, Maria Evelise Cascardo Ramos, participou também da sistematização e no longo desse período continuou formando pessoas, fazendo pesquisa, colaborando em seminários, jornadas do Centro de Psicodrama de Brasília. E Maria Evelise é considerada um ícone do psicodrama aqui na nossa região. Tá? Então, atualmente, temos agora 4 entidades filiadas à FEBRAP. Essas entidades, elas são o que elas têm de mais relevante aqui é o investimento na formação de psicodramatistas. Faz encontros de professores e supervisores e continua inspirando esta formação. Tá? Então, isso é muito relevante. Porém, vamos colocar aqui uma situação, Brasília sempre, movimento brasiliense, sempre trouxe contribuição pelo seu envolvimento na política, sempre foi uma voz necessária, mas as 4 instituições, elas convivem pouco ou nada. Então, Júlia Maria, que foi quem escreveu para nós a história, formalizou a história do psicodrama aqui, ela traz uma hipótese para nós de que esse distanciamento na ditadura, quando nós perdemos a capacidade de debate, de confronto de ideias, de suportar a diversidade de ideias, de opiniões, E então a autora deixa uma pergunta para nós: quando será possível agirmos modernamente, buscando ampliar nossa capacidade de ouvir o diferente, suportar que não somos iguais e nem pensamos iguais? Fica aí a pergunta. E agora o trem, já estou ouvindo barulho e vai parar lá na nossa vizinha, Goiânia. Sejam todos bem-vindos e o trem acaba de parar aqui, em Goiânia, no capital do estado de Goiás. E o psicodrama iniciou-se aqui em 1970. O Dubem Glória Camargo, que não era psicodramatista, mas ele realizou algumas atividades práticas. Ele era paulista, chegou aqui em 1977 em Goiás e ele conseguiu montar um grupo de estudo com Elze Nascimento. E em 1978, Geraldo Francisco de Amaral, que era psicodramatista, ele conhece a Elze, o Dubem, Alfredo e Paulo e começa a fazer parte das reuniões dos grupos, onde tinham interesse em construir um curso de formação em psicodrama do Estado. E Geraldo, ele participou do primeiro Congresso Brasileiro e ele conhece nada mais, nada menos que Luiz Antônio e Maria Rita e juntos concordaram em montar um grupo de formação em psicodrama. E o SOGEP, ele é criado em julho de 1978, sem fins lucrativos. E na gestão de José Carlos, a diretoria da FEBRAP veio para o SOGEB e levantou uma questão de 2 temas polêmicos: o psicodrama socioeducacional e o poder de Dalmiro Bustos. E foi realizado em SOGEP 2 congressos, em 1986 e em 1996. E é a única federada que ministra formação em psicodrama em Goiás. E atualmente o presidente é o psicólogo psicodramatista Silvanir Alves. E em 2001, aqui, a SOGEP e a Universidade Católica de Goiás, eles firmaram um convênio para o curso de formação de psicodrama. E em 2002, a SOGEP teve sede própria. E o Instituto faz atendimento à população de baixa renda. E também firmou convênio com a Universidade Federal de Goiás e o projeto Saudável para atender grupos universitários. E cada semestre realiza o curso introdutório em psicodrama. E anualmente há uma jornada aqui em Goiânia de psicodrama e mensalmente o projeto Ponto de Encontro. Realizou intervenções também utilizando o método sociodramático em órgãos de prefeitura aqui em Goiânia
e atualmente conta com 3 turmas de formação em psicodrama. Não é turma de psicodrama socioeducacional. Tanto que a autora ela traz uma reflexão para o movimento. Por que a sua GAP se mantém somente com formação em psicodrama psicoterapêutico? Para qual mercado de trabalho ela está formando? Sendo uma das mais antigas escolas do psicodrama aqui em Goiânia, então quantos psicodramatistas já formou e onde estão eles? Haverá mercado para todos em Goiânia? Para onde vão os candidatos a psicodramatistas socioeducacionais que não encontram formação em Goiânia? Então a sua GAP se mantém somente com cursos de formação em psicodrama psicoterapêutico, sendo um ponto sobre o qual o movimento precisa refletir. Opa, tá ouvindo esse som? Ai, é um trem que vai partir e ele vai para onde? Para Santa Catarina. Tchau, gente. Até a próxima. Pia, coloca a sua japona, coloca o cachecol, porque tá uma friaca. A gente acabou de chegar em Curitiba, Paraná. Em 1970, Marisa e Aldo, conversando com uma amiga chamada Erialdi, ficaram sabendo sobre o psicodrama. Erialdi era lá de São Paulo, então trouxe toda aquela novidade, o que era, algo muito curioso para aquele casal. Os dois eram advogados, então não sabiam muito sobre a área de psicologia, psiquiatria e tudo mais, mas se interessaram muito. Não deu muito tempo, São Paulo, lá estavam eles tendo uma aula com Fonseca e com os filhos dele sobre o que era o psicodrama, vivenciando aquele momento, com todas as coisas, almofadas, gravação de vídeo. Não demorou muito. Logo estavam eles lá estudando psicologia. E logo que eles começaram a estudar, eles começaram a escutar uns rumores, umas coisas vindas. Meu Deus, deu calor aqui em Curitiba, sabe como é? Tirar aqui minha japona. Então, eles estudando psicologia, do nada começam a escutar uns rumores falando sobre psicodrama aqui, em Curitiba. Tantos rumores estavam acontecendo ali pela PUC, entre os professores, entre os alunos, que apareceu o primeiro grupo de estudos sobre psicodrama, que foi o Centro Paranaense de Estudos Psicodramáticos. Isso foi ali em 1974, 4 aninhos depois que eles tinham ouvido a primeira vez falar sobre o psicodrama. E a partir disso, terminando os estudos sobre psicologia, o Aldo pega e vai para São Paulo para poder fazer a formação em si sobre psicodrama. Ali, em 1975, Erialdi e Aldo são convidados pela Secretaria de Estado de Estudos no Paraná para fazer parte de um projeto, de um trabalho sobre psicodrama pedagógico. Até 1997 foi feita a turma e eles tiveram as aulas, inclusive a própria Marisa, mulher do Aldo, entrou nessa turma onde tinha eles e vários egos auxiliares, algumas pessoas que se juntaram ali, e em 1978 apareceu o primeiro grupo de psicodrama terapêutico. Em 1978 apareceu a escola Contexto. Ela vinha exatamente com esse objetivo de trazer contexto social, psicodramático, grupal, e foi com os professores da Contexto que teve ali o primeiro centro de estudos psicodramáticos aqui do Paraná. Essa escola Contexto, ela tem um papel bem importante no psicodrama aqui no Paraná, pois eles tiveram a segunda turma de psicodrama pedagógico. Também foram responsáveis por levar o psicodrama para outras cidades, tanto do Paraná quanto Santa Catarina, que foi Maringá, Chapecó e Camboriú. Também teve uma trupe que fazia teatro espontâneo, bem moreniano. Também teve a questão de trazer um projeto chamado Umuaramas, ali entre 1980 e 1990, que foi para sedimentar e arrumar alguns materiais, e começou a ser produzido muitos materiais de grande relevância dentro desse meio psicodramático. Mais um nome importante que a gente precisa falar aqui, Hélio Rotenberg.
Ele foi um psiquiatra e que ele começou ali a estudar, a trazer estudos freudianos para cá. Inclusive, ele participou de um dos primeiros grupos de estudo sobre psicodrama que teve aqui. E ele foi o primeiro a construir uma sala psicodramática aqui no Paraná. Assim, o primeiro grupo terapêutico de psicodrama surgiu com Hélio e com Solange Caldas, que foi a primeira égua auxiliar aqui do Paraná. Mais uma vez, 1974, ali no Centro Paranaense de Estudos Psicodramáticos. É importante a gente ressaltar uma coisa ali. O processo de criação teve a participação de duas instituições bem grandes e importantes de São Paulo. Porém, ali com a ruptura que teve de Bermudes com a teoria moreriana e com a parte, né, de psicodrama ali que ele divergia um pouco, teve a ruptura dessas escolas lá de São Paulo, pois elas acabavam cada uma seguindo um passo diferente da outra. Então, o Paraná ele veio com um papel muito importante, que foi reunir essas duas escolas novamente, pelo menos com pouca rivalidade. E depois disso, né, com esses dois ele voltando a se falar e percebendo também a quantidade de instituições que estudavam psicodrama, foi plantada uma sementinha e surgiu a Federação Brasileira de Psicodrama. Ela servia para poder unificar o que a gente entendia, o que era estudado, como era feito isso, como era a formação, né, das pessoas que faziam psicodrama, que lecionavam psicodrama e tudo mais. Os psicodramatistas aqui do Paraná começaram a seguir um pouquinho daquilo que o Moreno falava, que era atender o pessoal de baixa renda. Então, eles começaram uma caça aos pacientes. Já pensou? Piar, uma loucura. Eu vou pôr minha japona aqui de volta, porque, né, Curitiba, frio, esquenta. Essa caça aos pacientes acabou acontecendo em diversas entidades assistencialistas, inclusive no Hospital HC, aqui de Curitiba. Presta atenção agora nesse nome, Fabrício Zanardini. Ele foi o presidente da terceira gestão da FEBRAP. E ele fazia parte da primeira mesa do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu aqui em Curitiba. Então, ele conseguiu pegar o psicodrama e colocar lá como destaque nesse congresso. Presta atenção nisso, Piá. Muito importante. Mais uma coisa importantíssima que aconteceu foi o Paraná já tinha servido ali como um reconciliador, um início de reconciliador para aquelas instituições lá de São Paulo. Mas eles continuavam com esse projeto de tentar entender ali esses psicodramatistas discordantes. Então foi criada a Tribuna Livre, onde qualquer um que tivesse opinião, sugestão, melhoria ou tivesse qualquer questão voltada, né, ligada ao psicodrama, podia falar. Foi um momento bem importante para que fosse feito essas trocas. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o psicodrama aqui no Paraná, se prepara, sim, que a gente está indo para nossa próxima parada. Tchau! É isso aí, minha gente. O trem do psicodrama segue viajando pelo Brasil e desce ainda mais em direção ao sul. Eu aqui me comunico com o Paraná ao norte e com as terras gaúchas ao sul, não é mesmo? Então, meus queridos e minhas queridas, vamos seguir em frente, parar de bobiça, que o povo aqui não é tanso não. O psicodrama aqui chegou já também nos anos de 1970 e foi com a Suzana Modesto do Clos que tudo se iniciou. Para início de conversa, ela saiu daqui aos 17 anos para estudar psicologia lá em Porto Alegre, retornando aqui somente 5 anos após estudar em São Paulo, trazendo em sua bagagem pessoal e profissional, entre mil coisas, a experiência da primeira terapia psicodramática. Também a primeira turma do Instituto SEDES Sapienti em Psicodrama. Para a Suzana, que teve uma base psicanalítica, e também para os catarinenses, não é? Era tudo muito novo, tudo muito pulsante, como agora psicodrama vivo, pessoal, relacional. Neste clima de alegria, de novidade, movida por um sentido que é uma resposta a uma causa e questão, gera sutilmente uma nova mentalidade em relação ao ensino de psicologia. Ela agora, como professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFS, passou a oferecer a disciplina de teoria e técnicas psicodramáticas, não somente no curso de psicologia, mas também em outros cursos do Centro de Ciências Humanas e de Comunicação. Paralelo a esse movimento, houve sistemáticas idas e vindas às terras gaúchas, lá em Porto Alegre, e a cada 15 dias, onde o mestre terapeuta José Fonseca tornou-se para ela uma viva via pessoal de comunicação junto aos demais grupos de movimentos psicodramatistas pelo Brasil inteiro. Desta forma, inspirada pelo novo, pelo adequado e espontâneo criativo,
do psicodrama, Suzana aqui criou o primeiro curso de formação para profissionais da área clínica. Na presença, mesmo à distância, né, com a retaguarda de José Fonseca, foi possível aqui no movimento bem de ousadia e trabalho construir pontes e passagens para Moreno e seus ensinamentos. No primeiro grupo da Associação Catarinense de Psicodrama estavam 12 psicólogos e 12 médicos, que ao final, junto à atuação da Suzana na UFSC, criaram o Instituto Moreno, que atendia a população carente, onde 27 profissionais trabalharam por esta causa. Desde então, começaram a se multiplicar os grupos psicodramáticos por aqui, e aí abrangendo as outras regiões, como Itajaí, Joinville, Blumenau. A maioria deles formou 2 ou 3 turmas, sempre na área clínica. Suzana, entusiasmada com os grupos daqui, ingressou em São Paulo nos grupos autodirigidos, com nada menos do que Dalmiro Bustos. Assim, também motivou alunos e colegas a fazer. Fruto dessa experiência, Suzana publicou um livro, Quando o Terapeuta é o Protagonista, Encontro com Dalmiro Bustos. Já agora, em 2007, aconteceu aqui o 7º Encontro Catarinense de Saúde Mental, juntamente com o Seminário Internacional de Saúde Mental e Cultural. Este evento importante, de grande porte, foi coorganizado pela Locus. A Locus é atualmente a única escola de psicodrama em Florianópolis. Ela é filiada à FEBRAP e mostra-se atuante no ensino e na formação de psicodramatistas. Tem como presidente uma psicóloga, que é psicodramatista, e também empresária, a Márcia Bernardi. E assim seguimos em direção às terras gaúchas. Olha o trem aí, minha gente! E o psicodrama chegou aqui em Rio Grande, tchê. Pega teu mate, teu cafezinho, vamos esquentar essa conversa. Chegou aqui em Porto Alegre em 1973, né? Com os psiquiatras que foram estudar ontoanálise, foram para fenomenologia e o existencialismo e acabaram esbarrando no psicodrama. Em 74, eles iniciaram a formação com o Fonseca, né? Com o Ronaldo Pamplona, é assim que fala o nome dele, amigo? Eles iam uma vez por mês para Porto Alegre fazer como terapeuta, né? Daí os psiquiatras daqui, eles são muito inteligentes, né? Eles são autodidatas, faziam vários seminários autodirigidos e às vezes eles convidavam os professores de São Paulo de Buenos Aires, que é aqui pertinho. Em 74 também foi fundada a nossa Associação Sul-Rio-Grandense de Psicodrama, a ASP. Foi uma das fundadoras da FEBRAP, né? Que é a nossa Fundação Federação Brasileira de Psicodrama. Foi a sede da segunda gestão da FEBRAP, de 1979 a 1980. Olha que importante! E também sediou o 2º Congresso Brasileiro de Psicodrama na cidade de Canelas, também aqui pertinho. Em 1977, 2 turmas de psicodrama viraram uma turma de formação na cidade de Pelotas, aqui do lado. Foi com a Marta Correia Lopes Echenique. É assim que se fala, amiga, teu nome? Essas turmas que deram origem ao Instituto de Psicodrama de Pelotas em 1990, que virou Sociedade de Psicodrama de Pelotas. Mas, infelizmente, essa daí deixou de existir em 91. Em 86, né, uns anos antes, algumas crises a gente teve aqui no Rio Grande que enfraqueceram, né, o movimento da nossa região. Em 2001, a Echenique e a amiga dela, a Bebete Faça, se filiaram à FEBRAP e reiniciaram um grupo de formação aqui em Porto Alegre. Eu falei aqui rapidinho do Rio Grande, mas que a gente quer falar também um pouquinho dos movimentos da minha gêmea lá de São Paulo. Vai lá pro trem, gêmea, e eles também querem te conhecer. Valeu, gêmea gaúcha. Então, pessoal, eu sou São Paulo e vou falar um pouquinho sobre o movimento psicodramático aqui, né? Bom, não tem muito o que falar, vou falar sobre o movimento que foi o que deu origem a todas essas histórias das minhas amigas. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Daimon, que começou em 1970, sobre o Centro Cultural de São Paulo, que começou em 2001, sobre o vídeo psicodrama e sobre o psicodrama público, né? Sobre o Daimon, ele começou, o Centro de Estudos de Relacionamento. Ele começou em meados dos anos 70, com os alunos do Instituto de Psiquiatria e da Sociedade de Psicodrama de São Paulo, que eles procuraram supervisão, né? E isso gerou grupos de estudos e discussões de casos clínicos. Meu amigo Fonseca, ele falou que o Centro de Estudos Daimon vem do grego, né? E quer dizer que é uma energia cósmica além do bem e do mal, ou energia de tudo. Que ele pretendia oferecer um movimento libertador
sociedade, né? Onde cada um era responsável pelo seu próprio estudo. Em 84 apareceu o programa Daimon e começou o teatro terapêutico. Fonseca falou pra mim que emoções inundaram o teatro terapêutico Daimon. E a partir de 95, o Instituto Daimon se juntou à Sociedade de Psicodrama de São Paulo. E até 2007, eles realizaram mais de 700 sessões públicas. Sobre as sessões de psicodrama aberto no Centro Cultural de São Paulo, começou em março de 2001. Com o programa Psicodrama na Cidade, que foi iniciado por Marisa Grip em vários espaços da cidade. E ele se continuou no maior deles, que foi o Centro Cultural de São Paulo, onde existem sessões até hoje. Qualquer um pode entrar, ele é totalmente democrático e aberto a todos. Sobre o vídeo psicodrama e o telepsicodrama, Ronaldo Pamplona e Carlos Borba queriam unir a linguagem da TV à linguagem do psicodrama. Então só os dois começaram a gravar, a editar e vender o vídeo psicodrama para TV fechada, enquanto faziam o telepsicodrama para TV aberta, isso nos anos 80. Ainda em 80, a primeira sessão de vídeo psicodrama foi exibida no Congresso Brasileiro de Psicodrama em Canelas, da minha irmã gaúcha. A partir daí, o vídeo psicodrama e o telepsicodrama só cresceram. E agora eu tenho uma pergunta. Será que isso tem a ver? É daí que se originou o psicodrama online que a gente faz hoje? Ainda mais nesse momento de pandemia? É uma boa questão, né? Muitos beijos e vejo vocês na aula.